Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar sequência no vídeo de número 233 e nós não temos o hábito de dizer isso não, mas gostaríamos de pedir a você que compartilhassem esses vídeos. Não é para nos promover não, e sim para divulgar a mensagem espírita. Porque a maior caridade que nós espíritas podemos, praticar com relação à doutrina dos espíritos, para com a doutrina dos espíritos, é divulgando-a. Então, se você puder compartilhar, se você puder ir lá no WhatsApp, no Messenger, se você puder ir nesses canais todos e divulgar, olha, eu te garanto que pelo menos uma cordinha você vai encontrar à sua frente para poder jogar. Você achou que era o contrário, né? Você vai encontrar no plano espiritual uma cordinha para você jogar lá no fundo do fosso, para que eu possa sair lá daquele lamaçal. Você pensou que era o contrário, né? Que pelo menos uma cordinha você irá encontrar para você ser retirado do fundo do fosso. Não, você está bem. Não reclama não. Você está ótimo. Então, hoje nós vamos tratar de um outro assunto, né? Porque esse capítulo 6º, ele é composto de vários assuntos, né? Que é da vida espírita, né? Que é da vida espiritual, vários assuntos. Então hoje nós vamos começar a tratar do assunto percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E Allan Kardec, ele já começa assim, interrogando os bons espíritos. Olha só para você ver. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, né? Você está no mundo físico, mundo encarnado. Você desencarna, você volta ao mundo espiritual. Conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. Nós temos que analisar. Veja bem, isso não passa em branco, não. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. E aí? Será que ele continua possuindo as percepções que tinha quando na Terra? Porque retornou ao mundo espiritual ou não? Os bons espíritos vão dizer que sim. Mas isso eu já vos adianto que é muito relativo. Isso é... Cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Por que é relativo? Né? Devido ao nível evolutivo de cada um. Então, nem sempre, todos os espíritos retornam ao mundo espiritual
depois de uma jornada de 60, 70, 80, 90 anos ou menos, nem todas as almas retornam ao mundo espiritual, assim fica melhor, cientes de todas as suas percepções. Por quê? Porque, como eu já disse em outros vídeos, umas retornam letárgicas, nem sabendo que desencarnou, né? E por aí em diante. Então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta: sim. Além de outras que ainda não dispunha. Isso é relativo. Eu tenho que dizer isso. Sim, além de outras de que aí não dispunha. Porque os espíritos, a alma, você entendeu? A alma, ela não possui só as percepções às quais ela demonstra ser detentora enquanto na Terra. A alma, ela possui milhões de percepções. Só que pelo fato da inferioridade, pelo fato do nível evolutivo ao qual ela se encontra, é natural que aquelas percepções ainda permanecem num estado latente que gradativamente, de acordo com o teu mérito, com o teu esforço, ela gradativamente ela vai como no desabrochar, né? Como vamos pensar assim, eu gosto de fazer muitas comparações, tanto eu quanto o Vó Leontina, nós gostamos muito de fazer comparações. Você pega um botão de rosa. Você sabe quantas pétalas tem numa rosa? Não sabe, né? Quer que eu te diga uma coisa? Nem eu. Mas a gente sabe que a rosa, depois que abre, o botão que abre é uma bela, não é? Porque a gente não está preocupado em contar as pétalas, a gente está preocupado em admirar a beleza daquela pétala. Então você pega aquele botão de rosa, já que você apanhou mesmo ali, leva para casa, coloca dentro de uma vasilha com água, só o botão. E vai observando para você ver. Daí uns 3, 4 dias, a rosa vai estar, aquele botão vai estar todo aberto. Pétalas por pétalas. Todas abertas. O que eu quero dizer com isso? É o mesmo significado das percepções, é o mesmo significado dos dons mediúnicos, que quanto mais a pessoa trabalha no caminho do bem, quanto mais tolerância, quanto mais paciência, mais aquelas pétalas naquele botão fechado, que quando está fechado, encontra-se no estado latente. Mas quando abre, desabrocha. A mesma coisa, nós somos detentores de milhões de percepções.
Só que devido ao nível evolutivo que nos encontramos nele, é natural que essas percepções encontram-se no estado letárgico. Não é verdade? Mas se você trabalha, se você luta, se você se esforça, é preciso entender que essas percepções significa nada mais, nada menos que atributos do espírito, conquista do espírito. O espírito, ele é detentor de milhões de percepções, mas latente. Então, se ela se encontra no estado latente, ele tem que trabalhar, tem que se esforçar para que aquelas percepções desabrochem. E quando desabrocha, é que ele passa a ser detentor. É quando ele passa, aliás, desculpe. Quando desabrocha aquela percepção, é que se torna um atributo dele. Porque até então, antes, num estado latente, ele não podia dizer que era atributo. Se até ele, que era ele, desconhecia o que poderia ser. Então, olha só para você ver. Sim, além de outras, de que aí não dispunha, né? É lógico, eu vou voltar de novo. Eu não me preocupo com essa questão, eu quero é esmiuçar o negócio. O espírito, num estágio mais evolutivo, mais evoluído, ele sim consegue discernir o que é atributo. Ele consegue discernir o que é percepções. Ele consegue discernir o que é virtude, né? Ele consegue discernir tudo isso num nível mais evoluído. Agora, enquanto não, ora, gente, bilhões de espíritos mal sabem o que é reencarnar e o que é desencarnar. Bilhões de espíritos mal sabem que desencarnaram e que reencarnaram. Bilhões de espíritos mal sabem que o trabalho faz parte da lei do progresso. Bilhões de espíritos mal sabem que a reencarnação e a desencarnação faz parte das leis divinas, que a imortalidade da alma faz parte das leis divinas, que a lei de ação-reação, causa e efeito, faz parte das leis divinas. Quanto mais ainda esses espíritos ignorantes. Por isso que nós temos que esmiuçar. Aí você pode me dizer, mas então a pergunta está errada, a resposta está errada? Não, está certinha. Mas nós é que temos que realizar esse trabalho de esmiuçamento. Nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar o diamante do ouro, né? Nós temos que separar o arroz do marinheiro. Nós é que temos que separar. Nós é que temos que separar as pedras do feijão, ou feijão das pedras.
Eu não sei se você se lembra, antigamente, nós, quando criança, nós éramos colocados assim, sentados, com aquelas peneiras de feijão, e ali nós éramos colocados para catar pedra, ou épocazinha primitiva. E ali nós catávamos e catávamos. Eu não gostava de catar pedra. Por quê? Porque o meu pai, ele tinha o hábito do rabinho de tatu. Não sei se você sabe o que é rabo de tatu. Era um chicotinho que ele guardava pendurado assim no armário. E ele, quando ia almoçar, que ele mordia numa pedra, ele deixava o prato em cima da mesa e o rabinho de tatu comia nas costas nossa. Então, quando a minha mãe dizia assim, vai catar feijão, meu filho, eu vazava na capoeira. Mas não adiantava nada. Não adiantava nada. Por quê? Porque quando meu pai ia bater nos meus irmãos, olha só para você ver, como se diz aqui ditado, besta nasceu para ser besta, vai morrer besta. Então, o mesmo é assim. Quando meu pai ia bater nos meus irmãos, eu entrava no meio para defender meus irmãos. Não bate neles não, não bate neles não. Ah, é? Eu não vou bater neles, mas eu desconto tudo em você. Eu sei que eu apanhava por 3, 4. Então, melhor seria se eu tivesse ajudado a catar as pedras no meio do feijão. Sim, além de outras, de que aí não dispunha. Porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo. Então veja bem, a inteligência é um atributo do espírito. Atributo é uma conquista. É aquilo que você lutou tanto para conquistar e você conquistou. Entendeu? Eu não posso dizer, como muitos dizem, que o mal é um atributo do espírito, porque o mal não pode ser considerado um atributo do espírito. Vou te explicar por quê. Porque o mal é passageiro. O mal, ele é o amor que se equivocou. Agora, o bem não. O bem é eterno. Ele dura por toda a eternidade. Entendeu? Então, olha só. É um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Olha que resposta mais interessante. Sim, além de outras de que aí não dispunha, né? O espírito que tem um certo grau de merecimento, assim que deixa o corpo físico e que já recobra consciência ou com o passar do tempo, ele desfruta de percepções e, por que não, aptidões, né? Assim, imensuráveis, como um oceano,
como uma vastidão. Então existem milhões de percepções, só que em estado latente, e que de acordo com o merecimento é que gradativamente, através do esforço de cada qual, é que vai desabrochando. Porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurece. Então, isso é verdade. Gente, quantas percepções, mesmo no nível evolutivo inferior ao qual todos nós nos encontramos, quantas percepções encontram-se latentes devido ao véu do esquecimento do passado. Mas se quiséssemos, esse véu do esquecimento, automaticamente iria sendo desenrolado, né? Ou enrolado, né? Ele iria sendo erguido e essas percepções seria assim, ou iria se manifestando. Francisco Cândido Xavier Mendes, Divaldo Pereira Franco. Quantas mil percepções esses dois seres não têm? Chico tinha e Divaldo ainda tem. Quanto mais evoluído, mais eles desfrutam dessas percepções, mais eles captam, mais eles percebem. Olha só para você ver. Francisco Cândido Xavier, ele tinha todos os dons descritos no Livro dos Médiuns, desenvolvidos, como o professor Eurípides. Agora você acha que existe só os dons descritos no Livro dos Médiuns? Não, gente. Isso foi uma pinceladinha que os bons espíritos forneceram a Kardec. Existe um número inimaginável. Não é só esses que se encontram no Livro dos Médiuns, não. Isso é para preparar a massa do bolo. É para preparar a massa do pão. Você já percebeu que o pão tem que ser amassado e tal? Depois deixa ele ali para crescer, para depois começar a preparar os pães para ser assado. O bolo você tem que pôr o fermento, mexer, deixar descansar, para depois você colocar ele no forno. Assim somos nós. Quantos milhões, às vezes as pessoas... É interessante. Chico Xavier, em 100% de capacidade cerebral. Chico Xavier, ele usou em 100%, você tem noção de quanto ele usou por cento da capacidade cerebral? Em 100%. Vou dar um pirulito para quem adivinhar. Isso dito pela espiritualidade. 1,75. 1,75. Aliás, 1,750. 1,750. Vamos pensar assim, 2%. Para ficar mais fácil a conta. Sabe nós? O resto da humanidade? Nem 1/4 de 0,5%. Pega 0,5% e divide em 4. Nossa, eu pensei que seria 1/4 de 1%. Não.
1/4 de 0,5%. É o que nós usamos das nossas capacidades, das nossas percepções cerebrais. E o Chico Xavier, 1/700, 1%, vamos pôr 2%, mas seria 1/750, de acordo com a espiritualidade. Agora, gente, se o Chico fez tudo o que fez e alcançou o número de 1/750, imagine aqueles que usam a capacidade cerebral 100%, que não existe na Terra, tá? Eles conseguem manipular o fluido cósmico universal e, ao mesmo tempo, dar forma a esse fluido cósmico universal, formando bilhões, trilhões de galáxias, milhões de vezes maior que Andrômeda. Para você ver as percepções, as capacidades que nós possuímos latentes, adormecidas, que ainda precisa ser acordadas. Vamos para o próximo vídeo.